Boa tarde. Vamos hoje analisar a Lei 14.597, a Lei Geral do Esporte, no que trata a relação de consumo proposta por essa lei. É a partir dos artigos 142 e seguinte. Vamos lá ver? Vamos lá. Artigo 142. As relações de consumo em eventos esportivos regulam-se especialmente por esta lei sem prejuízo da aplicação das normas gerais de proteção ao consumidor. Parágrafo 1º. Para efeitos desta lei e para fins de aplicação do disposto na Lei 8.078, Código de Defesa do Consumidor, consideram-se consumidor o espectador do evento esportivo, torcedor ou não, que tenha adquirido o direito de ingressar no local onde se realiza o referido evento e fornecedora de organização esportiva responsável pela organização da competição, em conjunto com a organização esportiva detentora do mando de campo, se pertinente, ou alternativamente as duas organizações esportivas competidoras, bem como as demais pessoas naturais ou jurídicas que detenham os direitos da realização da prova ou partida. As organizações esportivas que administram e regulam modalidades esportivas em âmbito nacional caracterizam-se como fornecedoras relativamente a eventos esportivos por ela organizados, ainda que em cumprimento das tarefas materiais locais a elas pertinentes, seja incumbência de terceiro ou de outras organizações esportivas. A seção 2, que trata do direito dos espectadores. E subseção 1, os ingressos. Artigo 143. É direito do espectador que os ingressos para as partidas integrantes de competições em que compitam atletas profissionais sejam colocados à venda até 48 horas antes do início da partida correspondente. Parágrafo 1º. A venda deverá ser realizada pelo sistema que assegure a sua agilidade e o amplo acesso à informação. Então, tem que ter amplo acesso à informação. Parágrafo 2º. É assegurado ao espectador o fornecimento de comprovante de pagamento logo após a aquisição dos ingressos. Parágrafo 3º. Não será exigida em qualquer hipótese a devolução do comprovante referido no parágrafo 2º desse artigo. Parágrafo 4º. Nas partidas que compõem as competições de âmbito nacional ou regional de primeira e segunda divisões, a venda de ingressos será realizada em no mínimo 5 postos de venda localizados em distritos diferentes da cidade, exceto se a venda de ingressos pela internet suprir com eficiência a venda em locais físicos. Ou seja, se pela internet conseguir vender para todo mundo sem a venda em local físico, beleza. Mas se não, tem que ter em 5 locais diferentes. Artigo 144. A organização esportiva que administra a competição e a organização de prática esportiva mandante da partida, prova ou equivalente, implementarão na sistematização da emissão e venda de ingressos sistema de segurança contra falsificações, fraudes e outras práticas que contribuam para a evasão da receita decorrente do evento esportivo. Artigo 145. São direitos do espectador do evento esportivo que todos os ingressos emitidos sejam numerados, ocupar o lugar correspondente ao número constante do ingresso. Isso aí é muito difícil, né? O disposto no inciso 2º desse artigo não se aplica a locais já existentes para assistência em pé nas competições que o permitirem, limitando-se nesses locais o número de pessoas de acordo com os critérios de saúde, segurança e de bem-estar. Vide Maracanã. Parágrafo 2º. A emissão de ingressos e o acesso à arena esportiva nas provas ou nas partidas que reúnam mais de 20 mil pessoas deverão ser realizados por meio de sistema eletrônico que viabilize a fiscalização e o controle da quantidade de público e do movimento financeiro da partida. É direito do espectador que conste no ingresso o preço pago por ele. Parágrafo 4º. Os valores estampados nos ingressos destinados ao mesmo setor da arena esportiva não pode ser diferente entre si, nem daqueles divulgados antes da prova ou partida pelos responsáveis pelo evento. Por exemplo, se eu vou no Maracanã, no setor sul, eu pago X. Uma outra pessoa não pode pagar X menos 3. A não ser que eu tenha carnê, que eu seja sócio torcedor. O disposto no artigo 4º, no parágrafo 4º desse artigo não se aplica aos casos de venda antecipada de carnê para um conjunto de no mínimo 3 partidas de uma mesma equipe, bem como venda de ingressos com redução de preço decorrente da previsão legal. Exatamente, são os sócios torcedores que podem reduzir esse preço, a meia entrada para quem é estudante, quem é idoso, gratuidade para muitos idosos.
Da segurança nas arenas esportivas e do transporte público. Isso aí é muito importante constar, porque metrô tem que estar aberto, o ônibus tem que ter segurança nos arredores. Artigo 146. O espectador tem direito à segurança nos locais onde são realizados eventos esportivos antes, durante e após a realização das provas ou partidas. Deve-se assegurada acessibilidade ao espectador com deficiência e com mobilidade reduzida. Artigo 147. Os responsáveis pela organização da competição apresentarão à Autoridade Nacional para a Prevenção e Combate à Violência e à Discriminação no Esporte, que foi criada nessa lei, e ao Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal, previamente à sua realização, os laudos técnicos expedidos pelos órgãos, pelas autoridades competentes, pela vistoria das condições de segurança das arenas esportivas a serem usadas na competição. Os laudos atestarão a capacidade de público das arenas esportivas, bem como suas condições de segurança. Será proibido de competir em arenas esportivas localizadas no mesmo município de sua sede e na respectiva região metropolitana por até 6 meses, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, a organização esportiva que tenha colocado à venda número de ingressos maior do que a capacidade pública da arena esportiva, tenha permitido o acesso de pessoas em número maior que a capacidade do público de arena esportiva, tenha disponibilizado locais de acesso à arena esportiva em número inferior ao recomendado pela autoridade pública. Artigo 148. O controle e as fiscalizações do acesso ao público à arena esportiva com capacidade para mais de 20 mil pessoas deverão constar com meio de monitoramento por imagem das catracas e com identificação biométrica dos espectadores, assim como deverá haver central técnica de informações com infraestrutura suficiente para viabilizar o monitoramento por imagem do público presente e o cadastramento biométrico dos espectadores. Isso aí eu acho difícil fazer, hein? O disposto no caput desse artigo deverá ser implementado no prazo máximo de até 2 anos a contar da entrada em vigor desta lei. Então, até 2025 tem que ter identificação biométrica dos espectadores. Artigo 49. Sem prejuízo do disposto no artigo 12, 13 e 14 da Lei 8.078, que fala dos deveres de responsabilidade civil das empresas, dos fornecedores, a responsabilidade pela segurança do espectador em evento esportivo será da organização esportiva diretamente responsável pela realização do evento esportivo e de seus dirigentes, que deverão solicitar ao poder público competente a presença de agentes públicos de segurança devidamente identificados, responsáveis pela segurança dos espectadores dentro e fora do estádio e dos demais locais da realização dos eventos esportivos. 2. Informar imediatamente após a decisão acerca da realização da partida, entre outros, aos órgãos públicos de segurança, de transporte e de higiene e os dados necessários à segurança do evento, especialmente local, horário de abertura da arena esportiva, capacidade de público da arena esportiva, expectativa de público. 3. Colocar à disposição do espectador orientadores e serviços de atendimento para que ele encaminhe suas reclamações no momento do evento em local, amplamente divulgado e de fácil acesso, especialmente pela internet, e situado na arena. Então tem que ter na internet e um local na arena para ele fazer reclamação. 4. Disponibilizar um médico e 2 profissionais de enfermagem devidamente registrados nos respectivos conselhos profissionais para cada 10 mil torcedores presentes ao evento. Então, se eu tiver 60 mil pessoas, tem que ter 6 médicos e 12 enfermeiros, 12 profissionais de enfermagem. Comunicar previamente à autoridade de saúde a realização do evento. Parágrafo 1º. O detentor do direito da arena ou similar deverá disponibilizar uma ambulância para cada 10 mil pessoas, torcedores presentes no estádio. Se tiver 40 mil pessoas, 4 ambulâncias, 50 mil, 5. A organização esportiva diretamente responsável pela promoção do evento deverá solucionar imediatamente, sempre que possível, as reclamações dirigidas ao serviço de atendimento referido no inciso 3º do caput deste artigo, bem como reportá-los ao ouvidor da competição e, nos casos relacionados à violação dos direitos e interesses do consumidor, aos órgãos de proteção de defesa do consumidor. Artigo 150. É dever da organização esportiva responsável pela organização da competição confirmar com até 48 horas antes de antecedência o horário e local da realização das provas e das partidas, bem para as quais a definição das equipes depende de resultado anterior.
Segundo, contratar seguros de acidentes pessoais cujo beneficiário será o espectador portador do ingresso, válido a partir do momento em que ele ingressar no estádio. Artigo 151. É direito do espectador a implementação de planos de ação referentes à segurança, a transporte, contingências durante a realização de eventos esportivos com público superior a 20 mil pessoas. Os planos de ação de que trata o caput desse artigo serão elaborados pela organização esportiva responsável pela realização da competição, com a participação da organização esportiva que disputarão e dos órgãos das localidades a que se realizarão as partidas de competição responsável pela segurança pública, pelo transporte e por eventuais contingências. Parágrafo 2º. Planos de ação especiais poderão ser apresentados em relação a eventos esportivos com excepcional expectativa de público. Parágrafo 3º. Os planos de ação serão divulgados no sítio eletrônico dedicado à competição no mesmo prazo de publicação do seu regulamento definitivo. Artigo 152. As organizações esportivas regionais responsáveis diretamente pela realização de prova ou de partida, bem como seus dirigentes, responderão solidariamente com as organizações esportivas que disputarão a prova ou a partida e seus dirigentes, independentemente da culpa pelos prejuízos causados ao espectador decorrentes de falhas de segurança nos estádios ou da inobservância do disposto nesse capítulo. Em relação aos transportes de espectadores para eventos esportivos, ficam a eles assegurados: 1. Acesso ao transporte seguro e organizado. 2. Ampla divulgação das providências tomadas em relação ao local do evento esportivo em transporte público ou privado. 3. Organização de mediações da arena esportiva em que será realizado o evento, bem como as suas entradas e saídas, de modo a viabilizar sempre que possível o acesso seguro e rápido ao evento na entrada e aos meios de transporte na saída. 155. A organização esportiva responsável pela organização da competição e a organização esportiva que detém o direito sobre a realização da prova ou da partida solicitarão formalmente, de forma direta ou mediante convênio, ao poder público competente serviço de estacionamento para uso por espectadores durante a realização dos eventos esportivos, assegurado a eles acesso a serviço organizado de transporte para a arena esportiva, ainda que oneroso. Meio de transporte, ainda que oneroso, para a condução de idosos, de crianças e de pessoas com deficiência física às arenas esportivas, com partida de locais de fácil acesso previamente determinados. Parágrafo único. Ficará dispensado o cumprimento do disposto nesse artigo quando se tratar de evento esportivo realizado em arena com capacidade inferior a 10 mil pessoas. Da alimentação e da higiene. Artigo 156. O espectador dos eventos esportivos tem direito à higiene e qualidade das instalações físicas das arenas esportivas e dos produtos alimentícios vendidos no local. Parágrafo 1º. O poder público, por meio de seus órgãos de vigilância sanitária, deve verificar o cumprimento do disposto nesse artigo, na forma da legislação em vigor. É vedado impor preços excessivos ou aumentar sem justa causa os preços dos produtos alimentícios comercializados no local da realização de eventos esportivos. Ó, isso aqui é uma questão que no Maracanã está caro, em Rock in Rio, essas coisas, está sempre muito caro. É direito do espectador que em arenas esportivas possuem sanitários em número compatível com a sua capacidade pública em plenas condições de limpeza e funcionamento, o que não ocorre no Maracanã e em muitos estádios. Os laudos de que trata o artigo 147 desta lei devem aferir o número de sanitários em condições de uso e deve ser emitido parecer sobre a sua compatibilidade com a capacidade do público em questão. Isso aí não acontece, né? Das condições de acesso e da permanência do espectador nas arenas esportivas. São condições de acesso e de permanência do espectador no recinto esportivo, independente da forma de seu ingresso, sem prejuízo de outras condições previstas em lei. Estar na posse de ingresso válido, não portar materiais que possam ser utilizados para a prática de atos de violência, faca, revólver, entre outras coisas, né? Consentir com a revista pessoal da prevenção à segurança, não portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas, ou entoar cânticos que atentem contra a dignidade da pessoa humana, especialmente de caráter racista, homofóbico, sexista e xenofóbico. Isso aí é muito interessante.
não arremessar objetos de qualquer natureza no interior do recinto esportivo, não portar ou utilizar fogos de artifício ou qualquer outro engenho pirotécnicos ou produtos de efeitos análogos, o que a torcida tem direto na torcida do Flamengo, né? Não incitar e não praticar atos de violência no estádio, qualquer que seja a sua natureza. Não invadir e não incitar a invasão de qualquer forma de área restrita aos competidores. Não estar embriagado ou sob efeito de drogas. Não utilizar bandeiras, inclusive com macho de bambu ou similares, para outros fins que não seja de manifestação festiva ou amigável. Para espectador com mais de 16 anos, estar devidamente cadastrado no sistema de controle biométrico para efeito do artigo 148 dessa lei. Isso daí é uma das coisas que vai ter que ser implementada, porque nem todos têm esse cadastro. Como é que vão ser feito esse cadastro, né, de biometria? O não cumprimento das condições estabelecidas nesse artigo implicará impossibilidade do acesso do espectador ao recinto, ou, se for o caso, o seu afastamento imediato do recinto, sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis ou penais eventualmente cabíveis. Agora vamos ver os crimes de relação de consumo. Dos crimes contra a ordem econômica esportiva. Dos crimes na relação de consumo em eventos esportivos. Artigo 166. Vender ou portar para venda ingressos de evento esportivo por preço superior ao estampado nos bilhetes. Isso aí é o famoso cambista, né? 1 ano de reclusão ou 2 anos de multa. Ou de 1 a 2 anos de reclusão e multa. Que é uma pena baixa, né? 167. Fornecer, desviar ou facilitar a distribuição de ingressos para venda por preço superior ao estampado no bilhete. São os funcionários de clubes, do Maracanã, de outros lugares que facilitam o agimento do cambista. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. A pena será aumentada de 1/3 até a metade se o agente for servidor público, dirigente ou funcionário de organização esportiva que se relacione com a promoção do evento ou competição, de empresa contratada para o processo de emissão, distribuição e venda de ingressos ou de torcida organizada, e se utilizar dessa condição para fim previsto nesse artigo. Então, é isso. É isso que a gente tem a falar sobre essa questão de consumo da lei nova, 14.597. Meu nome é Francisco Lima Poças, esse canal é Francisco Lima Poças em Codiriano. Sou tricolor de coração e sou advogado de profissão.